conhece, eu me chamo Andruchak, trabalho com artes plásticas, sou designer, sou professor também. E eu comecei na área de artes com 3 anos de idade, na verdade. Nem eu sabia que se perpetuaria por toda a minha vida. Eu sempre imaginei que durante o andar da carruagem eu encontraria uma profissão qualquer, diferente. Eu realmente não imaginava que as artes pudessem realmente nos levar tão longe. E com 9 anos eu já fazia desenhos em grafite, copiando em lápis, né? Copiando os meus parentes. E lá por 15 anos, 14, 15 anos, fiz minha primeira exposição. Eu sou daqui do Paraná e atualmente não estou morando aqui, estou morando muito longe, estou morando no Rio Grande do Norte, né? A coisa andou mais ou menos da seguinte forma. Ainda adolescente, eu comecei a trabalhar com arte. Trabalhei em gráfica, com pintura e desenho em artes gráficas, e eu fui convidado para trabalhar na área de computação gráfica, aqui pela TV local. E o que aconteceu foi que eu achei muito interessante essa ideia de trabalhar com computação gráfica e fui pesquisar a respeito. Descobri que em São Paulo tinha. Então fiz graduação na área de matemática para poder fazer mestrado na área de computação gráfica na Escola Politécnica da USP. E posteriormente fiz o meu doutorado pela ECA, Escola de Comunicação e Artes, para fechar o círculo, né? Bom, nesse meio período, nesse meio tempo, eu sempre imaginei que eu fosse trabalhar realmente com a produção de filmes de computação gráfica, ou seja, trabalhar a arte com uma outra ferramenta que não o pincel, que não o rolinho, que não as tintas, mas o computador. Inclusive eu trabalho, mas é menos significativo. As artes, elas começaram a tomar um vulto conforme foi passando. Eu saí do Paraná para estudar em São Paulo e lá acabei ficando, me estabelecendo. Fiquei muito tempo em São Paulo. Comecei a dar aula em universidades particulares por um bom período, trabalhando com arte e arte digital, paralelamente fazendo as exposições. E por volta de 2005, quando eu estava ainda fazendo o meu doutorado, eu comecei a pensar nessa questão do muralismo. Em 2007 eu concretizei o primeiro mural. Em 2009 prestei concurso para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para professor, e acabei saindo de São Paulo, né, indo para Natal. E lá, esse projeto de muralismo, ele ganhou uma dimensão muito grande, que eu criei o projeto inicialmente chamado Arte Brasil. Posteriormente, a gente mudou para Andruchak Arte Brasil. E o trabalho começou a tomar vulto. O trabalho iniciou com pintura e houve uma certa confusão quando as pessoas olhavam e entendiam o nosso trabalho como um grafite. A gente gosta muito do trabalho de grafite, porém o grafite ele nasce nas ruas e vai para as galerias. O nosso trabalho nasceu já, inicialmente a gente trabalhou com as galerias, depois é que a gente pensou em levar esse trabalho para as ruas. Então ele tem o sentido inverso e a gente não usa spray, a gente usa um outro sistema, porém o fato de estar trabalhando com pintura numa parede causava essa confusão. As pessoas olhavam e entendiam como grafite. Ficamos pensando em incluir algum elemento, em fazer algum diferencial para mostrar, para que não tivesse que ficarmos explicando cada vez essa questão, esse diferencial. E surgiu a ideia de parar de trabalhar com pintura e passar a trabalhar com escultura, trabalhar com monumentos. E surgiu então esse novo trabalho, onde a gente inicialmente prepara o local onde vai receber a obra, e faz todo um trabalho esculpido, então com material de alta qualidade, que é o cimento, para posteriormente colorizar. Pode ser colorizado na massa, na própria argamassa, mas a gente queria um diferencial, e esse diferencial acabou sendo essa questão da pintura posterior, onde a gente acabou incluindo a participação das comunidades. Quer dizer,
é uma pintura colaborativa. As pessoas que têm interesse, intenção de ver como que é essa questão do muralismo, de ir até a obra e ajudar a concretizar, a trabalhar, muito embora tenha que seguir as nossas regras, porque é um trabalho de reconhecimento nacional, internacional, então tem alguns padrões, tem algumas medidas e linhas a serem seguidas que a gente passa para a pessoa. Não existe a menor necessidade da pessoa ser artista, ela pode ser, até porque a gente entende que todos são artistas. Quando a gente chega numa sala de aula de alunos de 7, 8 anos e pergunta quem é que é artista, quem é que sabe desenhar, todo mundo ergue a mão. Por que é que depois que a pessoa ganha mais confiança, ganha mais experiência, ela deixa de saber desenhar, deixa de saber pintar? Não deixa não. Todo mundo tem o seu lado artístico, só precisa ser estimulado um pouquinho. E a gente usa esse recurso e leva essas pessoas que, a nosso entender, todos são realmente fazedores de arte, ou de uma forma ou de outra, para participar, para construir essa obra. E aí a obra ganha todo esse valor, então é uma coisa bastante interessante. A técnica que a gente usa é o geometricismo. Existem nuances no trabalho onde existem linhas que são descontínuas. A imagem, o grafismo, ele não tem uma simetria. Aliás, a gente sempre tenta evitar a simetria e tenta criar um trabalho onde a imagem ela seja construída a partir da desconstrução. A partir desse elemento, desse conceito, existem outros que são incluídos, como os arabescos, como áreas onde a linha é muito fina, áreas onde a linha é muito grossa. Existe um diferencial entre o mural e a tela. Na tela, a gente coloca alguns elementos adicionais, como manchas na tela, como um trabalho um pouquinho mais elaborado. Como não tem a participação colaborativa, a gente pode usar uma técnica um pouco mais sofisticada, um pouco mais complexa. E no mural, a gente simplificou um pouquinho essa questão. O grande pulo do gato é realmente o relevo, que acaba facilitando as pessoas na pintura, no momento da pintura. Então o relevo realmente é o grande diferencial do nosso trabalho. Aqui na obra da UniOeste, nós nos inspiramos nos cursos, nos inspiramos na UniOeste de uma maneira geral, nas grandes áreas, para tentar criar um mural que mostrasse a universidade, sem que houvesse a necessidade de um texto adicional. Então, você vai perceber no grafismo as linhas criadas pelo Nilson Gomes Vieira, que são um ponto forte de identificação da UniOeste. Quando você vê aquelas curvas. E depois disso, abaixo disso, a gente colocou grafismos que representassem realmente o ensino, a sabedoria, as engenharias, todo o grande aspecto relacionado ao ensino e à educação estão ali relacionadas de uma forma ou de outra. E essa é uma explicação inicial que a gente dá, mas o trabalho ele acaba se complementando e fechando na visão do observador. Existe o observador que olha e fala, eu não entendo de arte, não adianta, alguém tem que me explicar. Isso não é uma verdade. Na verdade, todos nós entendemos de arte. Entendemos com a bagagem cultural que a gente traz. Então, o entendimento de A e de B, logicamente, vai ser diferente. Sempre existem diferenças. Se A acabou lendo o texto de um crítico de arte, a sua leitura vai ter esse adicional cultural da leitura e da visão dessa outra pessoa, que teoricamente entende de outros artistas e acaba fazendo uma relação entre diversos trabalhos para tentar explicar o que seria uma obra de arte. Mas aquele que não fez essa leitura também tem sim condições de incorporar elementos e olhar, entender o que se trata. Essa é a nossa intenção, essa é a nossa ideia. Então a obra ela tende a ser completa nesse sentido.
observa a obra, olha com a profundidade que lhe é pertinente, que consegue a partir dos conhecimentos que tem, e faz o seu entendimento. Basicamente é isso, eu acho que a gente sempre tem conseguido atingir esse objetivo. Os nossos murais, eles estão localizados principalmente no Brasil. O projeto ele iniciou com o nome Arte Brasil, como havia dito, e a ideia era justamente essa, de trazer um pouco de arte para as avenidas, para as ruas, para os locais no Brasil, onde percebêssemos a necessidade de fazer com que as pessoas tivessem acesso à arte. Surgiu a ideia, na verdade, numa exposição itinerante que a gente fez na Europa, onde passamos por 8 países, e lá o pessoal nos estende assim, o tapete vermelho, a gente sempre é super bem atendido, muito bem recebido, mas fica nas entrelinhas, queira ou não, de que se houver um conflito, se houver algum problema entre os países, o único local que vão te tratar bem é no seu lar, no seu país, no Brasil. E você volta para o Brasil, você vê um monte de problemas. Eu voltei dessa viagem reclamando muito, achando que as pessoas não faziam, que todo mundo tinha que fazer alguma coisa, e passei um certo tempo reclamando até perceber que realmente ninguém fazia, eu também não fazia. Puxa, aí chegou a necessidade, falei, peraí, se ninguém faz, eu também tenho que fazer. E aí eu comecei com a questão do muralismo, tentando, de repente, sim uma questão nacionalista, mas não é aquele nacionalista extremista onde você pensa apenas no Brasil e não abre os braços para o resto do mundo. Não, sabe? É um nacionalismo, é um patriotismo mais aberto, certo? É um patriotismo onde você acaba ampliando os horizontes e sendo amigo de todo mundo que olha com um sorriso para você, né? E realmente para de repente trazer para as nossas ruas, para as nossas avenidas, um pouquinho mais de cor, um pouquinho mais de alegria, não só para os brasileiros, mas para todos os estrangeiros que estiverem passando aqui. O Brasil ele tem essa característica de receber de braços abertos as pessoas de fora, certo? E eu percebi que eu tinha potencial no trabalho para colaborar também, e que essa colaboração, esse trabalho, ele serviria de impulso para outras pessoas olharem para dentro de si e tentarem ver o que é que eu também posso colaborar, onde eu me encaixo, porque de repente existem mais pessoas nessa mesma condição, achando que todo mundo tem que fazer alguma coisa, mas ela mesma não está fazendo e poderia, né? Então é nesse sentido. E eu já perdi as contas do número de murais, já passam de uma centena de murais, alguns deles não existem mais. Como eu disse inicialmente, era a pintura ela tem realmente um tempo de vida menor. Nós não temos condições de ficar recuperando as obras antigas, então essa nova técnica ela mantém por muito mais tempo e permite também que ela seja cuidada, que as pessoas possam tomar conta da obra sem a presença do Andruchak ali do ladinho, cuidando, ajudando a cuidar da obra. Então, o trabalho ele tende a continuar, apesar de parecer um número grande, eu penso que a gente está apenas no início, né? Tem muito lugar para fazer e já temos trabalhos fora também. A gente já fez alguns trabalhos em Portugal, no México, tem no Japão, mas são pinturas pequenas, é mais telas, né? Tem na Europa, existem os murais, eles ainda estão meio que dentro do país onde o projeto iniciou para que fosse dessa forma.